Salve, gurizada! Tá no ar o Sul Mais Rock, o seu canal de música aqui direto da TV Trovão. Hoje a gente vai falar com uma banda que já tá aí há mais de 10 anos sacudindo a cena do metal de Santa Maria e região, trazendo um som muito bem trabalhado, com letras muito bem sacadas, sempre trazendo uma reflexão com a atualidade e com muita história pra contar, mas daqui a pouquinho a gente troca essa ideia, curte um som ao vivo que é de lei. Então você já sabe, segura aí, espalha a palavra que tá começando o Sul Mais Rock. Vai! Sul Mais Rock! O podcast Sul Mais Rock tem apoio da Comercial Armani. Camisas de banda em geral, acessa lá www.comercialarmani.com.br. Mas enfim, sem mais delongas, Pedro Ferreira, meu amigo aqui representando a banda Apoteon. Como é que tá, irmão? Muito bem, cara. Feliz de estar aqui finalmente, né? Finalmente, né? Faz tempo que a gente vem... Faz tempo que dá uns desencontros, sobre, né? Por aí, exatamente. Né? Então, mano, tá ligado que, bom, tu já é espectador do programa também, tu sabe como é que funciona a nossa dinâmica. A gente vai falar bastante sobre os lançamentos mais recentes da banda, mas claro, né, não podemos deixar de passar a limpo toda a carreira, a trajetória, a história da banda aí. E como eu digo, né, a gente tem um roteirinho, mas se a gente fugir um pouco do roteiro também, tá tudo certo. Sem problemas. Às vezes a falta do roteiro nos leva a caminhos até mais interessantes. Exatamente, beleza? Exatamente. Bom, mas então eu queria saber como é que começou a Apoteon, onde começou, que eu sei que não começou exatamente aqui, né? Cara, a Apoteon, ela é um projeto, né, que se iniciou lá em Caçapava do Sul, né? Eu cresci em Caçapava do Sul, eu e o Pitica, né? O Maurício, o vulgo Pitica, né? Pra quem não conhece, por Maurício, né? E aí, assim, em 2007, por ali, iniciozinho de 2007, a gente tinha uma banda de covers lá, a gente tocava. Foi a primeira banda de cover, inclusive, que eu consegui fazer só metal, assim. Porque antes era meio que uma salada de fruta, né? E daí eu já estava escrevendo as minhas primeiras ideias, assim, os primeiros riffs, botando para fora as ideias, né? E eu queria fazer essa banda com sons autorais, e aí os outros integrantes não curtiram muito a ideia, mas o Pitica colou comigo, né? Falou, não, vamos fazer. E assim, a gente já tinha tocado com todo mundo, bem dizer, em Caçapava na época, assim, quem estava tocando, né, na cena na época, e a gente sabia que ninguém estava muito interessado. E a gente sabia que a gente ia vir para Santa Maria em seguida para fazer faculdade, né? Que naquela época a Unipampa, se eu não me engano, não existia ainda. Eu acho que era só a Urcamp que tinha de faculdade lá. Isso aí não tenho certeza, porque isso aí 2007, 2008. Acho que a Unipampa foi depois, não tenho certeza. Pouquinha coisa ali. Então era meio natural vir para Santa Maria estudar, né, na faculdade aqui. E aí eu vim na metade de 2008, ele veio em 2009, no iniciozinho. E aí em 2010 a gente conseguiu fazer o primeiro ensaio, né, com a formação, quer dizer, não é a formação atual porque o Andrezinho, né, saiu, mas certo. Era mas já com a banda ali. Com a banda, já tinha um nome, já tinha ideia já tinha, exato. Já tinha algumas, não tinha todas as músicas, eu acho que tá no primeiro álbum, mas já tinha a maioria delas. Certo. Assim. Que legal. O Pablo já tava nessa daí, né? Exato, nesse primeiro ensaio, que foi no aniversário do Andrezinho, inclusive, foi sim. 21 de novembro de 2010, que é o aniversário da banda junto com o dele. Certo. Né? E aí a gente fez o primeiro ensaio ali e aí seguimos em frente, né? Que massa. Bom, daí em diante, né? Todo aquele processo, composição... mais o arranjo daí, né? Porque as ideias estavam ali. E aí em 2011 a gente ainda passou por um período sem baterista, que o Pablo estava com algumas pendências lá, familiares e tal, e saiu da banda. Aí em 2012 ele volta e aí a gente grava o disco, né? Grava o Alienation. Sim. Que eu falava Alienation. É verdade. Eu tava ouvindo ele hoje, novamente. Inclusive, esse álbum me remete a... Acho que, se não me engano, o Scorpions tem um álbum com esse nome. E eles fazem exatamente um trocadilho com... É como se fosse uma nação alienígena, mas né, ali tá entremeada a ideia de alienação. De alienação, exato. Sim. Não sabia disso. Eu gosto bastante da capa desse álbum, né? Que traz ali até o Mike pode botar na tela ali, né? Sim, o cara na prisão, né? Dentro da própria cabeça. Dentro da própria cabeça, né? Em primeiro plano ali. Quem foi que fez aquela arte ali? Foi o Sandro Chaves. Ele trabalhou com a gente no segundo também, no Paper. Foi ele que fez a foto ali e tal. Porque ele gostava, a ideia dele era trabalhar com foto, né? Não fazer o desenho e tal. Certo. E aí ele se baseou naquele disco do Maiden, que eu sempre esqueço o nome do disco, que é uma foto do Ed. Em vez de ser um clássico desenho gráfico, assim, é uma foto, acho que ele tá numa cadeira.
Sempre esqueço, cara, qual é esse aí. Pô, agora me pegou. Bah, vamos passar vergonha pros guris, pros nossos vamos, amigos, né, pá? Não, Foi vamos, mal regressar. Não vamos arriscar. Uhum. Não sei se não é o X Factor, cara, mas não prefiro não arriscar, não. Mas é uma foto, né? Ele falou disso aí pra gente na época, eu digo, pô, legal a ideia, né, cara, vamos fazer. Nessa época já tiveram clipes, né? 2012 foi lançado... a gente gravou em 2012, aí no Natal de 2013 a gente lança o disco, e aí em 2014 a gente lança o clipe. Só que tem um lance interessante, né? Que a gente já tava conversando com o Léo Mayer na época pra produzir o nosso segundo. Certo. Porque o primeiro disco ele foi bem na raça, assim. Tipo, era nós junto com o Michael lá em Caçapava, gravamos tudo no quarto dele, assim, meio... E aí a gente trouxe pra Santa Maria, o Ricardo fez uma mixagem, uma masterização, mas tudo assim muito naquela coisa de iniciando, assim, muita informação, assim. E aí o Léo Mayer, quando a gente começou a conversar com ele, ele já tinha uma visão um pouco mais moderna, assim, né? Ele disse, cara, vamos regravar algumas coisas aí, vamos aproveitar a bateria, regravar os vocais, né? Regravar baixo e guitarra, assim. E aí, então, esse clipe que foi lançado, ele já é com uma outra roupagem, assim, da música Fake Preacher, né? Que tá nesse primeiro álbum. Pra contextualizar pra galera aí, o Léo Mayer é guitarrista da banda Hurricanes. Né? Sim, hoje os guris estão radicados lá em São Paulo, mas, né, que é... Cria nossa daqui de Santa Maria. Exatamente. Fera, baita guitarrista que também fazia vários trampos aqui como produtor musical também, né? Inclusive deixou ele... um baita legado aqui, né? Inclusive ele foi o cara, assim, que abriu pra nós essa porta. Pra mim e pro Pitica, no caso, que hoje a gente trabalha, né, com produção musical. Foi ele que abriu essa curiosidade, assim, que despertou essa curiosidade em fazer aquilo, né? Certo, que massa. Bom, queria falar sobre o clipe, né? Fake Preacher, né? E inclusive já falar um pouquinho sobre o processo de composição de vocês, que acho que muitas das letras são meio autoexplicativas até no nome, né? Elas são muito bem sacadas nesse sentido. Aí. Cara, a letra é a última coisa que eu faço, né? Eu acho que eu tenho aquele método... Eu e o Pitica, né? A gente tem aquele método, tipo, clássico ali das bandas que a gente ouvia ali. Megadeth, Metallica, Maiden, enfim. Então, tipo... primeiro a gente faz o Frankenstein ali, dos melhores riffs. Ou, se a inspiração tá boa, o cara já saca uma música, né? Certo. E aí depois eu faço as letras. Sempre na reta final eu faço as letras, né? E eu sempre tentei trabalhar. Esses 3 álbuns que a gente tem já, eu sempre tem uma espécie de conceito por trás. Eu não chego a dizer que ele é conceitual, né? Porque ele não é tipo baseado num livro, num filme. Sim. Mas ele tem um conceito que amarra tudo ali, né? E esses 3, assim, eles têm essa coisa meio que aquela coisa, meio uma crítica social, assim, uma reflexão, mas sem ser, sei lá, sem ser político exatamente, sem ser levantar uma bandeira ou algo do tipo. É mais exatamente olhando de fora e meio que... né, fazendo uma reflexão. Se me permite a perspectiva claro. De um ouvinte, eu acho que ele convida a uma reflexão um pouco mais ampla do que o espectro nos propõe, né? Exato, ele nos propõe aquela coisa muito dicotômica, né? Exatamente. E tanto que, inclusive, a gente troca muita ideia e nem sempre as nossas ideias batem, mas a gente sempre trocou ideia numa boa, assim. Acho que falta muito isso na sociedade hoje. A capacidade tá muito polarizado, né? De às vezes simplesmente concordar em discordar, né? Por exemplo, não sei se eu posso falar já do último disco, né? Do Beautiful Lies. Sim. Ele é exatamente isso, né? Tipo, é um olhar de fora de uma polarização, de 2 lados totalmente polarizados, brigando. E muita gente fala... Uma vez eu falei isso e alguém disse assim, mas você tá comparando fulano com Beltrano. Eu digo, cara, na verdade eu tô dizendo que o público tá tão, sabe, enraivecido, assim, e que não dá essa chance da conversa, né? E aí dá aquela briga, né, cara? Mas enfim, a gente já vai chegar lá. Vamos chegar lá. Queria lembrar do negócio, já que tu falou que vocês estavam vindo pra Santa Maria nessa época aí. Sim. Tu chegou a cursar Educação Física por uma época eu também, cheguei, né? Foi onde eu te conheci, inclusive, né? 2010, nossos caminhos se cruzaram muito antes da música. Foi, eu fiz um tempo... Porque desde 2003 até 2009, eu estudava Hapkido, que é uma arte marcial, né? Sim. E aí, quando eu peguei a faixa preta, eu cheguei a dar aula aqui em Santa Maria. Uma época, eu falei, cara, eu tava no direito na época. E aí eu falei, cara, eu acho que seria legal fazer, né, educação física e tal. Aí fiz um tempo, mas aí acabei conseguindo um emprego num escritório de advocacia, acabei voltando. Certo. Aí acabei me formando em direito, né, mas cheguei a cursar, sim, mas muito por causa da arte marcial na época, né. Sim, certo. Bom, a gente tem um sonzinho pra rolar aí. Qual é a primeira que tu vai fazer pra gente aí? Vamos fazer a título do disco, né? Beautiful Lies. Show de bola. Então tá. Pessoal,
em primeira mão, formato acústico para vocês, Apoteon Beautiful Lies. Demais. Beautiful Lies, Apoteon. Pedro, me diz uma coisa. Nessas andanças da vida acadêmica, você formou em Direito, né? Sim. Que momento que rola aquele teu rolezinho na Europa? Foi logo após, cara. Logo após, eu imaginei. Então, cronologicamente, acho que eu calculei certo aqui, né? Foi logo após. Cara, foi uma experiência muito boa lá no pré-guerra, digamos assim. Porque eu voltei depois de 2022, só que aí tava completamente diferente, verdade, né? A guerra já tava rolando. Uhum. E foi pra Irlanda. Pra Irlanda, né? Certo. Pra Irlanda. Foi legal pra caramba, cara. Tipo, foi no intercâmbio do Direito. Alguma coisa relacionada Não, a isso? Foi relacionado a inglês mesmo. Sim. Foi pra estudar inglês e trabalhar lá. Mas a experiência de trabalhar lá foi bacana, assim. E ver como é que eu vou dizer assim, tu vê o rock and roll lá é um pouco diferente, eu não sei. É a mesma coisa, eu comparo assim, tu vê, sei lá, um samba na Lapa, no Rio de Janeiro.
Tu vê, sei lá, aquelas pessoas bem velhas, assim, tocando, e aquilo tá no sangue, assim, e tu vê lá os velhinhos tocando nos pubs, assim, e fala, isso aqui é o rock que surgiu ali, né, cara? Sim, faz parte, né, legal pra caramba. E lá é interessante que o Thin Lizzy tá mais no irlandês do que o U2, né, que é uma banda gigante, mundialmente falando, né? Sim, é gigante lá pra eles, né? Como é que é a questão da música autoral em relação a cover na cena da noite lá? Cara, cover direto, assim, claro, não é diferente daqui, cara. Sim, a cena underground é cena underground. Tem os lugares específicos onde toca, que nem aqui e tal. Mas, assim, na maioria é cover, né? Porque a gente tem uma ideia um pouco idealizada, né? Que a gente vai sair pra fora, os caras vão valorizar mais. O underground é igual em qualquer lugar. A diferença lá é que lá eles têm como é que eu vou dizer? Como eles ganham em euros e as coisas são... Muita coisa é fabricada lá, tu tem acesso com menor custo, né? A equipamentos melhores, assim. Sim, sim. Isso é verdade, né? Mas... Falando a grosso modo, né, o que é importado para nós é o produto nacional deles. Exatamente. Né? Sim. E em relação a contatos, conseguiu desenrolar alguma coisa por lá? Cara, alguma coisa sim, mas nada... Se quiser sair do Brasil para fazer uma turnê lá, tu vai acabar tendo que investir uma grana, não tem como, né? Uhum. Mas eu acho que é válido, né? Tem que fazer, se puder fazer, tem que fazer. Sim, cara. Tendo oportunidade, né? Sim. Eu não descarto isso, né, num futuro, né? Sim. E é um mercado onde a coisa toda acontece, né? Eu tava vendo até o Kiko esses dias, acho que tava no Amplifica, se não me engano, ele falando como é que funciona todo o esquema de turnês nos Estados Unidos, que existe todo um esquema, todo um roteiro já para cada escala que a banda tá. Por exemplo, se a tua banda tá na escala das bandas de bares, tem todo um roteiro a ser seguido nesse sentido. Sim. Aí se tu já tá nos clubes, ou se tu já tá nas arenas, ou se tu já tá nos estádios. Porque tu vai ter que contratar um manager lá para fazer o teu booking, como eles chamam, né? Para ver os lugares, fazer a estratégia toda. Né? E aí aqui a gente vê como a coisa acontece de forma muito... Cara, aqui no Brasil um cara me falou uma vez que... de uma agência, né? Que tinha selo e tal, que... Era muito difícil fazer turnê aqui no Brasil porque o tamanho do país é de tamanho continental e a gente não tem um costume que o europeu e o americano tem, que é fazer show segunda, terça-feira. Exato. Porque a gente sai muito tarde na noite. Então imagina tu ficar na estrada fazendo uma turnê do Rio Grande do Sul até, sei lá, Bahia. Aí, tipo, de segunda a quinta-feira tu não vai tocar, né? Com sorte tu começa a tocar na quinta. Com sorte. E aí, de repente, tu consegue um show matinê no domingo e tal. Então é difícil sobreviver na estrada durante esses dias que tu não tá fazendo. A logística é complicada, né? Que eu digo, né, no Brasil, a cena do metal no Brasil pode não ter muita influência do punk rock, mas ela é muito do it yourself, né? Exatamente. Bom, pessoal, lembrando que o podcast Sul Mais Rock tem apoio da Comercial Armani, camisas de banda em geral, confere lá, www.comercialarmani.com.br. Mas então, Pedro, voltando desse rolezinho na Europa aí, como é que ficou as atividades da banda nesse meio tempo e como é que vocês retomaram elas? Sim. Cara, ficou em banho-maria, como se diz, é essa a expressão popular, né? Sim. Até eu retornar. E quando eu fui a segunda vez, a gente já tava com o disco gravado, né? Então, quando eu retornei, a gente já começou a fazer os lançamentos. A gente lançou o Lyric da Beautiful Lies, né? E foi nas eleições, inclusive. Mas nesse meio tempo aí teve a pandemia, né? Sim. E a gente até fez uma brincadeira tocando cada um na sua casa lá. Sim, uma demo aquilo ainda, né? Certo. Mas o Paper God é... o Paper God é 2016, seria antes. Certo, um pouquinho antes. É o nosso segundo disco. Sim. E aí, quando eu voltei, então a gente começou a programar esse lançamento. A gente lançou a Beautiful Lies naquele período de eleição, até para dar uma provocada, né? Certo. E no início acho que foi em janeiro ou dezembro, se eu não me engano, a gente lançou o segundo clipe, que é da Outlaw, que é a música de abertura, tá no YouTube, né? E a gente vai lançar em breve agora a música Brave to the Grave, que tem uma participação do Matheus, da Vacant. Show. E quase esqueço, a gente lançou também um lyric video da While the World is Burning, que é com a Luana da Finita, né? Sim. Também, Finita, que é legal pra caramba. Uma das grandes bandas da cena local aí. Esse vídeo, inclusive, eu queria me ater um pouquinho sobre ele, porque... Qual? Esse que tem a participação da Luana. Da Luana, que é até as cabeças flutuantes. Exatamente. Eu achei muito interessante, porque geralmente os clipes ou eles são gravados, né, com a banda interpretando a música, ou tem o lyric video, né, que é só a letra. Né? E na verdade esse clipe ele tem uma dinâmica meio híbrida, né, porque aparecem vocês, né?
Que a gente tinha programado de fazer 2 clipes, contando que até esse da Brave to the Grave vai sair, ele complementa meio que uma historinha da Outlaw, né? Ah, certo. E aí, como a gente queria lançar com a Luana, eu falei assim, cara, lançar só um lyric, não mostrar ela também, né? Então eu sugeri pro diretor lá de arte do lyric, falei, cara, se eu te mandasse só nossas caras, tipo 3x4, assim, gravado, tu acha que ele disse, Aí ele curtiu a ideia, né? Ia ficar interessante fazer. Ficou muito bom. Ficou massa, né? Porque tem outras imagens entremeadas também, Sim, e aquelas sim. imagens elas são tudo produzidas por ele. Por ele. Não é nada imagem real. O Wolfmaker, né? Eu queria perguntar Quem sobre. quiser seguir o canal dele no Instagram é Wolfmaker, Wolf the Wolf, né? The Lobo, né? Acho que é com 2 Fs, né? Eu acho que é. Ficou muito bom mesmo. O da Outlaw já me chamou a atenção também, que é a produção dele também. Não, o da Outlaw é o clipe. Não, o da Beautiful Lies, sim, é ele que fez o lyric, né? A Outlaw já é a direção do Peterson, né? Que trabalha com, trabalha com a gente na Phantom, inclusive. Claro, com a interpretação do Bruno, né? Isso, o Bruno Chaves. Parceria nossa, o Bruno Chaves, lá que tá na 13 Black também. Baita parceria. Também lá da região, né? De Caçapava, né? Meus conterrâneos. Exatamente. Que legal. E esse álbum, né, acho que cutuca bastante várias feridas, né, como a gente tinha falado anteriormente. A Beautiful Lies, inclusive, é uma música que eu escrevi em 2016, porque o disco saiu, ele teve várias versões desse disco aí, né? Ele acabou saindo no final de 2023, mas a música Beautiful Lies, ela já tá escrita lá desde 2016 ou 2017, que foi quando a polarização, acho que no Brasil meio que começou, e se manteve atual, né? Sim. Se manteve até, infelizmente. E nesse sentido. Mas eu cansei, cara. Eu tava falando com os guris, eu não vou mais fazer. Acho que o próximo disco da Poteon já vai ter uma coisa mais intimista, assim, mais lírico, assim. Vou sair um pouco desse aspecto. Senão eu vou ficar com o cabelo branco falando essas coisas. Pois é. Não, porque é assunto não, tem, né? Eu tô falando sério, é cansativo. Eu acho que a Outlaw foi a última letra que eu escrevi, cara. Eu lembro que eu dei uma suspirada, assim. Eu falei, cara, não aguento mais, velho. É sério? Não, é sério. Não, mesmo. é cansativo, né? Mas... Não, deixei a minha... Mas ao mesmo tempo tem assunto pra cacete. Tem. Foi por esse lado aí. Pedro, quem é que compõe a Poteon hoje? Eu e o Pitica, a gente escreve a parte de instrumental, né? E a banda, o Gabriel e o Pablo, eles nos ajudam no arranjo, né? Quando o Andrezinho era da banda também era assim, mesma coisa. E as letras eu faço. As letras eu faço todas. Hoje estão com o Gabriel... O Gabriel entrou em 2020, acho que foi na pandemia que ele entrou. O André saiu em 2018, né? E ele entrou em 2020. Certo. E ele nos ajudou pra caramba, assim, na pré-produção do Beautiful Lies ali. Que também trouxe um monte, também é da 13 Black lá de Caçapava. E também é de Caçapava, né? Então, também é Caçapava. Agora tá só o Pablijo aqui de Santa Maria. É verdade. Só o Pablo. E essa... questão da composição aí. Bom, ele tá sempre vindo pra cá também, né? Também. E agora nas músicas novas que a gente já tem aí umas quantas demos aí, né? Certo. Ele já mandou ideias, assim, que a gente já aproveitou, né? Pra fazer. Legal. Bom, a gente já comentou antes por cima, mas, né, vocês têm um empreendimento, né, que faz parte, né, do guarda-chuva da banda, né? Que é o... Phantom Group. O Grupo Phantom, né? Que deu origem ao estúdio Phantom, né? Sim, a gente iniciou lá no AP do Pitica. Não sei se chegou a conhecer quando era lá. Acho que não, né? Não cheguei. Não chegou a conhecer. Mas lá para 2019, 18, 19 ali. E aí a gente o ano passado resolveu expandir, né? Pra fazer ensaios, né, de bandas lá, e tanto quanto produções musicais também, né? Nós somos o Pitica, o Fabrício Albarnaz, que é o criador da ideia, e o Peterson, né? O Pet, o vulgo Pet. Sim, seguido. Fala com ele lá. Bom, tu sabe que tu tem ensaiado lá, né? Sim, o primeiro que vocês são meus vizinhos, né? E outro que... E vocês meio que estavam na estreia ali também, né? As primeiras bandas. Eu acho que nós somos meio que os primeiros clientes de vocês ali. Então, estamos vendo aí de pertinho esse só projeto procurar lá Phantom Group no Instagram. Baita estúdio. E aí tem tomado bastante tempo de vocês, imagina? Cara, bastante. E tem esse lance assim de marinheiro de primeira viagem, né, cara? Fazer um empreendimento, eu tô tomando, né? Aprendendo ainda, né? Melhorando sempre. Mas é uma baita experiência, né? Tá muito próximo da... Não, tá bem legal, cara, acontecendo assim, né? Sim. Cara, eu ia ficar doente se não tivesse fazendo isso. Sim, imagino. Cara, fora isso, hoje, no momento, se dedica exclusivamente a isso. Exclusivamente a isso. Que legal, queria mandar um abraço pros guris também. O Pitica tá na estrada hoje, Tá na estrada hoje, com o Zuli, grande Zuli. O Zuli tá com um show lindo, né? Que é um tributo ao Elton John. Elton John, né? Massa mesmo. Ensaia direto lá no estúdio. Eu tenho o privilégio de ouvir, né? Lá Verdade, Ai, que massa. Pedro, e aí agora
de agora em diante, quais os planos da Apoteon? Então, agora que a gente está começando uma retomada, né? Porque o Gabriel, ele estava morando em Porto Alegre. Basicamente, toda essa metade de ano, esse primeiro semestre, ele estava lá em Porto Alegre. E aí, com essa função do estúdio, como tu falou, nos tomando muito tempo, a gente não estava fazendo muita coisa. A gente fez alguns shows ali antes das enchentes, né? Aí quando deu as enchentes, parou total. E aí agora com ele de volta, aí a gente vai retomar a agenda e vamos lançar um clipe em breve, né? Ah, show. Uhum. Cara, é verdade, né? Aquela nossa ida épica pra Foi logo Lajeado. Depois ali já teve a ida épica. Foi pra ali, Lajeado. né? Assim, Sim. Um pouquinho antes de iniciar as enchentes, né? Aí tudo... Mas, né, abalou todo mundo, né? Não só nós. Sim. Uhum. Cara, que loucura. Mas que bom. E com relação a shows e enfim... Pois é, então a gente tá retomando isso agora, né? E sei lá, vamos ano que vem, vamos ver essas músicas novas aí, se vamos começar a pré-produzir elas e tal. Certo. Também não agora... Vamos parar. Também agora com o estúdio lá, né? Tocar ficha. Cara, tu sabe, eu vou te dizer que o estúdio ele nos facilitou o lance da batera, né? De gravar a bateria, sim, né? certo. Porque, de certa forma, eu e o Pitica, a gente tá sempre escrevendo, né? Cara? Sempre escrevendo. E a gente que já tá nesse meio há muito tempo, a gente sabe, né? Que geralmente, quando a gente vai gravar alguma coisa, um EP, uma demo, um álbum, a questão da gravação da bateria é sempre tu tem que ir pra algum lugar gravar, parte, né? Exato. Sim, então batendo isso daí, acho que já é uma preocupação grande, a menos, né? Exatamente. E o que vai rolar na sequência agora? Vamos fazer esse lançamento do clipe que eu não sei dizer a data. Não, mas eu digo aqui, pra gente, ao vivo. Cara, não sei, uma música nova, antiga. Tem a Collapse, eu gosto muito da Collapse, que é do nosso segundo disco, do Paper. Pode ser, então. Fazer a Collapse Paper God. Então tá, com vocês, Collapse, banda Apoteon.
Demais. Collapse, diretamente do álbum Paper God. A gente falou um pouquinho sobre esse álbum. O que tu teria a me dizer sobre Cara, eu a adoro gravação? esse álbum, cara. Eu adoro esse álbum. Baita álbum. E Também tem ele um trabalho gráfico muito interessante. do Sandro também, né? O nosso amigo Keke, lá de Caçapava, ele veio aí, a Brenda Bugs, eu acho que era o que ela usava nas redes na época, ela fez a maquiagem dele, que a ideia dele é ser o Mamon, que o Mamon é o filho do demônio, não sei o que é, e ele é o deus do dinheiro, e esse disco é Paper God porque é o deus papel, né? Sim. É meio que uma crítica a essa escravidão que a gente tem, né? Tudo que a gente tem que fazer, né? Demanda dinheiro e tal. E aí a gente levou ele lá pra Gary, dentro de uma daquelas... Bem clichê, né? Botamos ele dentro de uma vagoneta daquelas lá e aí o Sandro tirou aquela foto, né? Dele com um saco de lixo, né? Com Certo, dinheiro, certo. Não, mas ficou bem disfarçado. Não dá pra... Se tu não dissesse que era na Gary, a gente não saberia. Não saberia. Porque é um dos pontos clássicos, clássico, né? Muita banda de rock já foi pra Gary tirar foto, né? Ou na Gary, ou na Concha, ou naquele muro lá na frente do beco. Exato. Clássico. Confirmado. Lá eu tenho foto também. Pedro, quem quiser contratar a Apoteon, como é que é o porta de entrada para contato com vocês aí? Comigo ou com algum integrante da banda, né? Acessa, fala comigo no Instagram ou Facebook, que é as redes que eu uso, né? Ou se tem o meu WhatsApp, enfim. E aí agora a gente faz parte da War Gods. War Gods é a assessoria de imprensa, né? E no futuro eu acho que o Michael Leite vai estar também nos ajudando nessa parte de agenciamento aí de shows e tal também. Para dar uma expandida nos, né? Porque como eu fiquei muito tempo parado, assim, em função do estúdio, eu acabei perdendo, como eu tava te falando antes, né? Sim. Minha rede de contato, assim, tá pobre no momento. Mas então vamos começar vamos retomar de novo, né? Porque tem um disco legal pra caramba aí, exatamente, né? Tem que divulgar, né? Então, olha aí, ó, né? Promotores locais da região aí, a Apoteon tá... Estamos aí. Pedro, valeu demais. Eu que agradeço, cara. Casa é tua, aí. Agora já sabe o caminho. Os guris podem vir numa próxima também. Seria ótimo, né? Aí que hoje tá todo mundo, cada um pra um canto, cara. Exatamente. Acho que o Gabrielzinho tá tocando com a 13, o Pablo e o Pitica estão lá com o Zulio, né? Tá só eu aí. Mas é isso aí, né? A máquina não pode parar, né? Certo. Queria tuas considerações finais pra gente, pro nossos seguidores aí. Cara, agradecer primeiramente, né, a oportunidade, né? Como a gente falou, já tava rolando essa conversa antes, há muito tempo, né? E, cara, nos segue lá no Instagram, nos dá uma força, né? Venham conhecer, quem é da Santa Maria região, venha conhecer a Fanto aí, o nosso estúdio lá. Estamos de portas abertas, né, pra todo mundo. E é isso aí. Massa. Apoteon. Rock and roll. Tamo junto. Pessoal que nos segue aí, valeu. É nóis. Agora é com vocês. Espalhem a palavra. Valeu!